Boa tarde, pessoal! A pessoa que deu uma atrasada hoje, 5h05 e começando a nossa live. Boa tarde, Tiago! Seja bem-vindo, já vou aceitar você. Me perdoa, querido, pelo atraso. Vamos já começar. Daqui a pouco o Insta vai avisando o pessoal. Por enquanto somos só nós para saber se o Instagram vai. Eu tô com alergia, tá vendo? Deu uma pequena alergia. Já aceitei você, já tá chegando. Aê! Tá uma tela verde. Ei! Como está? Tudo jóia, e você? Graças a Deus, tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Eu vou Tô, colocar o tô fone. ouvindo. Eu vou colocar o fone porque ontem minha garganta doeu pra caramba. E eu acho que pode ser porque eu tô falando muito. Eu tenho feito live todo dia. A Então, gente fala demais. a gente acaba falando demais. Por mais que a gente receba convidado, né? E na quinta-feira eu ainda tive duas, porque acabamos marcando depois, eu achei que não ia ter problema, mas eu tenho que diminuir, porque essa quarentena continua, eu quero continuar fazendo, mas tava decidindo aqui. Ai, meu Deus, espera aí. Tá me ouvindo? Ah, agora fica melhor. Melhor, E o né? meu tá lá depois. Você quer ir lá pegar? Não tem problema não, a galera Não, pode espera. deixar. Tá bom de ouvir, né? Ah, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Ai, tô animada, quanto tempo que eu não te vejo, a gente se via sempre, né? E É aí, verdade, e muda as aí as coisas. coisas vão mudando, não tem jeito. Meu Mas mouse, a gente entra em contato aqui, não tem problema. Nesse momento também, período todo, tá todo mundo trabalhando em casa. todo mundo trabalhando em casa, menino, que doideira isso, né? Que loucura, eu fico assim, a gente vivia fora de casa, eu e você, às vezes a gente comia, almoçava, jantava fora de casa e eu É, dormia fora de casa, porque eu tinha que sair, e quando eu ia para Veiga, ficava 2, 3 dias fora. E, e, e aí muda isso tudo desse jeito, então de repente, eu tô me amarrando, ontem eu joguei videogame. A gente tem que Adoro. aproveitar o tempo, aproveitar a nossa casa, Ontem. aproveitar a nossa casa, que a gente não tinha nem tempo de aproveitar a nossa Não, casa. não. Pior que a gente vai, não sei você se é assim, né? Eu vou vendo tudo que eu quero mexer, que eu quero arrumar. Eu acabei de voltar para essa casa. Eu morava na casa que eu tô agora e a gente foi embora para Cabo Frio e eu voltei agora para Volta Redonda. Eu tô morando em Volta Redonda desde janeiro. Essa casa é minha, mas estava alugada e tá detonada porque aí o pessoal não cuida, né? E É, a gente só pintou por dentro rapidinho voltando e entramos, né? E agora a gente tem tanta coisa, mas casa de ferreiro, o espeto é de pau é mesmo. de pau mesmo, é verdade. Tem coisa dessa para fazer, eu não tô com saco para fazer. Mas vamos lá, vamos começar a falar do nosso assunto. Mas a gente pode continuar nesse assunto de acordo com o que a gente estava conversando. Então, você está em casa, você Tá. está no momento mais em casa, nós estamos em momento em casa, todo mundo, né? Isso, E aí a isso. gente começa a perceber a nossa casa precisando de manter, Isso porque aí. a gente está acostumado a construir, a projetar, né? Mas assim, saúde. Ah, eu tô com E, alergia, por isso que eu ixi, atrasei. a obra. Não, ainda não, porque não comecei. Aqui, para tudo. Se apresenta para esse meu Ah, povo então que não tá, é te verdade, é conhece. Se verdade. apresenta, Tiago. Ah, bom, muito obrigado, Isabela. Não, então, eu sou o Thiago Araújo, eu sou engenheiro civil e eu atuo como professor universitário e pesquisador lá da COP, fazendo um doutorado. E o meu mestrado foi em ambiente construído e eu pude estudar um pouco a manutenção de edificações, né? E acaba que a gente pode perceber a manutenção de uma forma diferente. E hoje o meu trabalho é também envolvendo a manutenção.
Para residências, de uma forma geral, né? Bom, então hoje em dia eu trabalho como professor, pesquisador e também ajudando as pessoas a se manterem, né? A manterem, na verdade, a sua casa. Isso é muito, muito importante. É extremamente importante e tem tudo a ver com sustentabilidade. Porque à medida que a manutenção fica mais leve, fica facilitada e aumenta a durabilidade dessa edificação, dessa construção, e obviamente isso está ligado à sustentabilidade, né? Menos desperdício de É, material e tudo mais. Então, é o nosso tema de hoje é manutenção e edificação, manutenção. né? Isso aí. É, Você quer é começar por onde? Fala. Não, na verdade a gente pode ir conversando, porque Tá, o conceito de manutenção envolve a sustentabilidade, né? É tá. sustentável a gente manter a nossa casa para que a gente tenha uma casa, uma edificação muito tempo. Para isso a Uhum. gente precisa de manter, que é a palavra que engenheiros usam e a comunidade usa para manter o que já foi construído. A Isso gente aí. constrói bem, a gente projeta bem, mas a gente precisa de manter. E Isso aí. como manter isso tudo? Porque é muito difícil. Isso A aí. gente está acostumado a só morar na casa. E às vezes tem alguns problemas que a gente percebe, que a gente enfrenta. E aí, quando a gente percebe, a gente vai verificar que é falta da manutenção, ou a gente precisa de pensar em como a casa ela precisa se manter, ficar em pé para que ela possa funcionar da maneira correta. As pessoas precisam entender que a casa é como se fosse um ambiente vivo, né? A gente precisa de manutenção, por exemplo, água. Todo mundo sabe que tem que beber água todo dia, por exemplo, né? Comer ninguém precisa nem saber, porque a gente come mesmo sem saber, né? A minha tá aqui. Mas aí na hora da casa, da manutenção, e eu digo isso até para colegas de profissão, não é só leigo que não tem nada a ver com essa área. Esquece que a casa, tudo na casa individualmente tem uma data de validade, né? E isso faz parte da manutenção, sabe? Da A manutenção. dona de casa faz a manutenção diária do dia a dia. Por exemplo, lava a parede do banheiro lá, limpa o rejunte que vai ficando pretinho, quando não usa o rejunte certo, né? Que vai ficando. Aí tem lá o piso que fica manchado. Isso é o básico da manutenção que uma dona de casa, uma faxineira, acaba resolvendo a situação. Mas é muito mais do que isso, né? A limpeza da casa é um dos itens da manutenção. A gente precisa limpar assim como a gente lava a roupa, né? Aham. Mas como a gente limpa, a gente pode estragar o produto, né? Se a gente limpar, vamos lá, se a gente limpar o azulejo do banheiro com uma vassoura de piaçava, com o tempo o rejunte vai se desgastar, vai deteriorar, vai sair e vai acontecer uma infiltração. E aí Exatamente. começa a acontecer problemas na sua casa, é, devido à manutenção inadequada, né? Isso aí. E aí, Fala, fala, fala. não, pode falar. Então, assim, a gente tem dois tipos de manutenção, só para focar, né? A Aham, gente tem a manutenção corretiva e a aham, manutenção preventiva. E a aham. manutenção a rotineira também é um dos itens de manutenção. Então, assim, a limpeza da casa é uma Uhum. manutenção cotidiana, ela Aham, é uma manutenção né, que precisa de fazer. Aí nós certo. temos a manutenção preventiva, que é, por exemplo, você limpar a caixa d'água ou você, por exemplo, pintar a parede, Isso. A né? caixa De tempo d'água, em só para quem não tempo. sabe, deve ser limpa a cada 6 meses. Inclusive, meu marido acabou de entrar na live que eu vi aqui. Lembrei que a gente precisa ver a caixa d'água dessa casa aqui, que a gente não viu, hein? Ixi, Hum. e você faz o controle de quanto tempo você lavou a caixa d'água? A maioria das pessoas não Ninguém faz. faz. Eu já falei disso lá no É E, de Casa. pois E ninguém pois faz. é. E você falou agora da vassoura de piaçava. Vassoura de Muita piaçava. gente limpa a caixa d'água com vassoura de piaçava e não pode. Quem não lembra, quem não sabe o que é a piaçava, é aquela mais durinha, né? Mas não pode vassoura nenhuma, gente. É pano de limpeza e bucha.
Por quê? Porque é duro, igual a vassoura, o que o Thiago acabou de falar, que estraga o rejunte porque ele é dura e vai tirando aos poucos, também faz microfissuras na parede da caixa d'água. E é onde a bactéria gruda e vai se proliferando, porque a galera não lembra que tem que limpar a cada 6 meses. E caixa d'água de PVC. De PVC. De PVC. Então a gente está já de PVC que é mais fácil de limpar ainda. Imagina a É. manutenção das caixas d'água antigas que eram Aquelas de concreto. fibrocimento, de concreto, É, exatamente. pois Quase é. não se tem mais, né? Porque acaba, elas vão se quebrando, rachando e precisam dessa troca. Então, a limpeza é uma manutenção preventiva. E no caso da caixa d'água, a manutenção corretiva seria a troca dessa caixa d'água. A troca da caixa d'água. Muita gente trocou nesses últimos anos por conta da questão do amianto, né? E tal, mas a gente nem vai entrar muito nessa questão. Então, a gente falou da manutenção como forma de minimizar esses problemas do dia a dia, né? Isso é muito legal. Live com a Gabriela. Alguém está perguntando aqui. A Gabi foi ontem. Eu vou publicar um pedacinho da live dela amanhã. Afraesca. Aí eu não sei ler o seu nome. Afraesca. Espa. Isso. Então, ó, amanhã eu vou colocar um pouquinho da live dela. Você aguarda aí, tá bom? Que ela já apagou, fica só 24 horas no Stories. Você sabia disso? Aí você passa Agora eu aprendi a gravar as lives. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô pegando um pedacinho das últimas e colocando no feed aqui do Instagram mesmo, coisa pequena. E vou começar a postar agora, a partir dessa semana, também no YouTube. Porque eu tenho um canal lá no YouTube, quem não conhece, corre lá para ver. Então, a live da Gabi também vai ficar salva lá no YouTube. Aí ela vai ficar salva inteirinha, né? Então, lá no YouTube vou botar toda. E aqui no Instagram vou botar pequenininho. Vai acontecer a mesma coisa com a live de hoje. Fica inteira no Stories. Aí eu vou pegar um pedacinho da nossa conversa, coloco no feed e depois a gente escolhe junto. E durante a semana eu vou passar lá para o meu canal, porque isso eu ainda não sei fazer, mas eu vou aprender. Mas já estou salvando. Então tá ficando aqui. Já tá Então ótimo. aguardem. Gerando conteúdo de qualidade para nossa internet. Isso que Isso, mesmo. pois é, isso que nos move, né? Porque compartilhando a gente É, cresce junto. Então, ó, é verdade. não é? Falamos da manutenção como forma de minimizar esses problemas. Você deu o exemplo da infiltração, que o rejunte, quando vai saindo, acaba favorecendo essa infiltração. Isso é muito importante porque traz patologias muito sérias para a construção, né? Aí a gente tinha itemizado algumas coisas para a gente não se perder, tá, gente? Então a gente já falou do que é a manutenção preventiva e corretiva, mas eu queria que você falasse para a gente o que a pessoa, na hora da manutenção, ela precisa se preocupar, né? Colocar em prioridade e aquilo que ela pode deixar passar para um segundo momento. Pode Olha, dar um tem exemplo. coisas que, pois é, na nossa casa a gente vai ter que ponderar. Tem coisas que pode deixar para esperar, né? Por exemplo, a pintura de uma parede. Se for uma parede interna, às vezes você pode esperar um pouquinho para fazer, né? Porque às vezes ela te incomoda, mas você pode esperar um mês, virar um mês, porque ela tá ali quietinha, ela não vai sofrer nenhum problema, né? Ela só vai desgastar, ela só vai descascar, mas às vezes pode esperar. Isso aí, Dá tudo para bem. esperar porque Agora é tem uma, interna. Pois é, agora tem uma manutenção, por exemplo, a corretiva com relação, por exemplo, a uma válvula de descarga que danificou, ou a válvula, por exemplo, da torneira, que às vezes da torneira lá que fica pingando. Aquilo ali tem que ser rápido, porque senão vai ficar pingando, e isso dentro de uma semana são litros de água que vão Que vai se sofrer. perdendo e que a pessoa vai ter que pagar por isso, inclusive, né? Às E vezes vai doer no bom. é porque o povo não faz a conta. Às vezes uma semana daquele pinga-pinga é mais caro financeiramente, tá? Porque meio ambiente, claro que sim. Mas financeiramente do que a pecinha. Porque às vezes é a tal da carrapeta, né? Pois é, E a que carrapeta. custa muito baratinho.
Então, assim, tem coisas que vão poder fazer um estrago na sua casa, né? Verdade. A gente está acostumado com isso. Como, por exemplo, um tipo de manutenção corretiva muito comum que as pessoas estão acostumadas a fazer, Aham. que é o usuário mesmo, que é trocar a lâmpada. Queimou a lâmpada, você vai lá e troca. Pode esperar? Pode, mas não vai ter nenhum problema se ficar apagada. Então, a gente Uhum. pode fazer um comparativo com relação a isso. Aham. Agora, tem um tipo de manutenção, tem alguns tipos de manutenção que são terríveis, como, por exemplo, a infiltração, né? Se você deixar a infiltração ocorrer, se você mora em prédio, por exemplo, se de um mês para o outro ela pode encher o forro do vizinho de baixo, né? E pode É. acabar com o banheiro do vizinho de E baixo. a pessoa que tem que que tem que pagar, que tem que arcar, obrigada, amor, que tem que arcar com esse custo da correção, dessa manutenção corretiva, é o vizinho de cima que detonou o teto do vizinho de baixo. Porque, gente, olha só, para pensar. Em prédio, o piso do seu banheiro, você que é do segundo andar, é o teto do banheiro de quem está no primeiro. Então, é complicado. Essa infiltração, ela pode acontecer na parte da tubulação, ela tanto de água quanto de esgoto, ela pode acontecer através desse exemplo que você falou, né? Do rejunte, quando é colocado errado, porque rejunte não é feito para sair. É porque ou a pessoa fica esfregando tanto na hora da limpeza, e principalmente porque as pessoas não sabem usar o rejunte certo. Eu tô para fazer uma Certo. live só de rejunte, que já me pediram, tô devendo, eu vou fazer. Mas existem vários tipos de rejunte. Tem um rejunte certo para a área molhável, que a gente chama. E aí, o rejunte, ele impede a água, estou fazendo aqui, vocês não estão vendo, a água de passar no espaço entre um porcelanato e outro, ou entre uma cerâmica e outra, ou entre um azulejo e outro, seja no piso, seja na parede. Se for na É, parede, vai entrar na parede e vai escorrer. Agora, isso é na parte de dentro. Agora, se a gente estiver pensando, por exemplo, na parte de fora, né? Quem mora em casa ou em prédio, se também não tem a impermeabilização para impedir a água de entrar dentro de casa, essa infiltração também vai acontecer. Se não tem impermeabilização na laje de uma casa, essa infiltração também vai acontecer na laje. Então, a água, ela não é bem-vinda na casa depois da obra, né? Quando a gente está fazendo obra na construção mais convencional, a gente usa água para fazer argamassa, cimento e tal. Até o próprio rejunte cimentício. Mas ela não é bem-vinda depois. Aí ela entra nas a gente coisas e fala que atrapalha. a água é um problema na nossa casa se não for bem cuidada. A água na torneira, ela tá tudo Isso, certinho. Agora, se aí ela sim, fugir isso. do nosso controle, né, já É, era. Quer ver é a manutenção descontrolado. aqui da vedação da pia entre a bancada e a parede? Um Como que é problema aquela? sério. Já vi Lava a muita mão, coisa. molha, vai É. entrando ali, a água já era, né? E aquilo ali, quando você vai ver, o seu armário tá todo molhado, tá todo mofado, né? Então, na minha casa lá de Cabo Frio, que era alugada, aconteceu isso. A gente chamava ela de Casa Monstro. Quem me acompanha aqui já conhece, meus alunos, inclusive, também já sabem todas as histórias da Casa Monstro. E a gente tinha isso. A gente acaba consertando as coisas que dá para a manutenção corretiva, né? Mas a parede de trás da pia toda mofada. Toda mofada. Por quê? Porque o balcão foi feito de forma um pouco errada também, a gente nem vai entrar no balcão, mas principalmente porque eles não colocaram o silicone para vedar balcão e Pois é, parede. Aqui, gente, ó, pois é. dá pra entender nessa quininha, balcão da pia e a parede. Aí a gente geralmente tem até aquela pedrinha para ajudar, né? Que eu não sei o nome, se tiver algum arquiteto aí presente, faz favor. Tem uma arquiteta. Rodamão, rodamão, não, acho que é rodamão. Eu sei que da cozinha, a Patrícia, da Doma Arquitetura, chama de frontão, ou Então, também as pessoas falam de roda banca, né? Esse nome. Eu não sei se deve ser frontinho, no banheiro é pequenininho. Não sei, gente, não frontão sei e o nome. frontinho. Deve ser.
Mas também precisa ter e precisa saber colocar o produto certo, né? O silicone certo. Tem o silicone acético também, que é o indicado para determinadas áreas. É frontão também aí, ó. Obrigada, Taunak Prontão. Cândido. Obrigada. Ai, muito bom. Fala mais, então. Então, a gente está falando do que se preocupar durante a manutenção, né? Coisas que podem trazer problemas futuros. E quando a gente fala em problemas futuros, eles vão aumentando tanto em tamanho, quanto em tempo para correção, quanto em custo para essa correção, né? Contra custo, pois é. Quanto mais deixar passar, pior vai ficar, mais É. caro vai ficar, né? E aí a gente costuma falar que a gente tem um gráfico onde a casa vai chegando no limite que a gente não consegue mais usar. Todos nós somos assim, né? Tudo é assim. Se a gente deixar de limpar as coisas, vão ficar num nível que a gente não consegue mais usar. A gente tem o que a gente chama de usabilidade. Então a gente vai acabar afetando esse parâmetro de que você consegue usar com facilidade, né? Aham, aham. Deixa eu só responder aqui, senão eu vou perder a mão. A Mari Nogueira Tem. tá perguntando se o rejunte não evitaria também, provavelmente, essa questão do banheiro, né? Da bancada com o frontão aqui. O rejunte, nesse pedacinho aqui, nessa junta, a função dele ali acaba sendo estética e também ajuda. Mas o correto é na hora de colar essa pedra, na hora da montagem, o profissional, e acabou de entrar um profissional muito querido, que já virou meu amigo, que é o empreiteiro, é o Danilo. Quem não conhece, depois corre lá para conhecer o perfil dele. E o Danilo vai estar com a gente durante a semana falando de obra, de reforma, essas coisas. Ele é lá de São Paulo. E então é importante ter esse outro produto para poder fazer isso, tá? A gente não está aqui fazendo propaganda, a gente está falando da manutenção. Aqui, Thiago, a gente esqueceu de falar do perfil ambiente construído. Para que você fez ele? Para tudo e fala rapidinho. Então, na verdade, é justamente para que eu possa enfatizar essa preocupação com o que a gente constrói, né? A nossa casa é nossa pele, a gente está acostumado com roupa, mas a gente não está acostumado a tratar a nossa casa, esse ambiente construído, esse ambiente edificado, como nossa própria pele. E Entendi. aí a gente, Concordo. às vezes, não trata bem, né? A nossa engenharia está acostumada a construir e tal. A arquitetura ela é especialista em tratar o ambiente com a qualidade que ele merece. Porque, ainda mais agora que a gente está muito em casa, a gente tem que Isso, prestar atenção se a gente está bem na nossa casa. isso, Se a gente isso. está se sentindo bem, se a cor tá legal, porque senão é um problema da casa que vai afetar a nossa saúde, né? Olha, Principalmente. exatamente. Esse último mês que eu passei fazendo várias lives, cara, eu aprendi muita coisa e o pessoal que acompanha aqui também. Então, a cor influencia no nosso bem-estar, no nosso humor, influencia na conta de energia no final do mês. A gente falou disso ontem, inclusive. A iluminação também influencia tanto no nosso estado de espírito quanto na manutenabilidade. Eu nunca sei falar essa Manutenabilidade, palavra. né? Não Isso sem aí, problemas. Mas da trava-língua. Também influencia. Então, assim, tudo que a gente está vivendo agora nos faz lembrar, olhar para dentro da gente, dentro da nossa casa, para esse nosso ambiente construído que a gente nem estava nem aí. A maioria das pessoas não estava nem aí. Os arquitetos fazem isso muito bem, que é aquela ambientação. Outra palavra que eu aprendi aqui, né? Que é a ambientação que eles fazem de mistura não só de cores e iluminação, mas também de texturas, de materiais, e ajuda nesse bem-estar nosso que a gente vivencia e a gente engenheiro, não sabe traduzir isso muito bem, né? E aí, quando você falou desse gráfico que existe, eu não sabia que existia isso. É a É sua um área, gráfico né? assim, toda casa precisa, ela vai, igual a nossa cara, a gente, né? A gente vai decaindo, né? O cabelo vai crescendo, aí chega um ponto que a gente Vai precisa cortar o mudando de cabelo. cor. Não, e vai mudando de cor, né? A gente precisa pintar, para dar uma disfarçada.
E aí acaba que você ele vai caindo, você tem que fazer a manutenção para subir novamente a potência da casa, por exemplo. Mas eu queria só evidenciar, Isabela, que só para a Fala, gente não perder, desculpa. a Aham. questão da casa agora está sendo relacionada mais ainda com a saúde, né? Tem estudos Sim. falando que a ventilação, por exemplo, é relacionada diretamente com a nossa saúde. Então, uma casa mal ventilada, ela traz problemas gravíssimos, como, por exemplo, a Porque nossa não troca o rinite, ar. mofo, Uhum. Porque então, que quando tem acaba gerando outros infiltração, problemas acaba gerando também. mofo. Se não tem essa ventilação, é a ventilação e o sol, né? A iluminação também é muito importante, né? Então, se tem o A sol iluminação, e a ventilação. Cara, isso é muito sério, é muito importante. muito sério. E eu A acho gente que as pessoas agora estão entendendo isso melhor, né? Eu não estou conseguindo te não ouvir entendeu. direito. Oi, 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 melhorou? Melhorou, Melhorou? melhorou, melhorou. Na verdade, a gente sempre teve isso. Há estudos já relacionando a saúde com a casa, mas Aham, agora está sendo mais evidente, uma vez tá. que está sendo o dia a dia de todo mundo, né? Se você Aham. não percebeu, percebe se sua casa está mofando, percebe se sua casa tá ali na parte de embaixo, ela tá tendo aquele bolor, né? Isso é problema de manutenção, isso é uma infiltração, isso é água que está ali. Então, Deixa, deixa eu falar um negocinho aqui. Eu gosto de. Quem me acompanha, eu indico sempre produto mais fácil para essa manutenção. E aí você está falando daquele pretinho. Tem muita casa que é pintada por fora, que não tem textura, ou até que tem a textura também, acaba acontecendo isso. Não é o caso da maioria dos edifícios, porque eles usam outros elementos para a fachada, né? Mas quando é uma fachada de pintura, o que, que acontece? Muita gente não usa impermeabilizante do lado de fora da pintura. E o que, que acontece? A água da chuva, que vem caindo sempre, 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 que escorre pela água, acaba deixando ali a umidade, mofo, e vai ficando aquela corzinha preta. Isso acontece muito em muro. Pode andar na rua e olhar aquele muro preto, com manchas pretas, né? E aí tem um produto agora que junta a impermeabilização, junta o selante, né? Porque é importante selar a parede para que essa água que bate da chuva não entre e que cause esse mofo que a gente está falando, e ainda pode ser pintado. E aí a parte comercial, né? Ainda reflete um pouco a luz do sol, diminui o calor interno. Isso é muito importante. É um produto que chama-se Parede Premium da Quartzolite. Esse é o que eu conheço, porque eu trabalho com eles, vocês sabem disso. Faço alguns vídeos, né, para o Quartzolite e acaba que eu me envolvo nessa produção de produtos e tudo mais. Mas tem algumas outras coisas próximas a isso no mercado, mas ele é o mais completo. Então a pessoa consegue proteger essa casa com mais tempo. Isso eu acho muito interessante é dentro dessa questão que você está manutenção. falando, porque aí esse Isso é vento manutenção. ajuda a sustentar aqui, tá? Eu adoro, amo, já virei fã, né? É outro perfil também que eu super indico todo mundo a tá seguindo e compartilhando. Ela já teve aqui na live, vai voltar. Nós não combinamos, mas ela vai voltar. E ela falou comigo aqui exatamente sobre essa questão que você acabou de falar, que é da arquitetura saudável, dessa saúde de todos em casa. Beijo para você também, Ju. Pode falar, Quando a Thiago. gente fala, e a gente está falando, na verdade, Isabela, para o Brasil, né? Muita gente, Aham. a Ju gente tá tem que se na preocupar. Espanha. Ontem a gente Pois teve um é, rapaz da África que estava aqui na live. Olha só, então não é só pois Brasil, não, é é. um mundão. Então é um mundo de usuários, um mundo de moradores. E a gente, nós engenheiros e arquitetos, designers, a gente não vai dar conta de trabalhar para esse mundo todo. A gente tem que fazer com que as pessoas se preocupem com isso. E E é aí, sério. os produtos certos, Isso. porque eles estão morando, eles estão vivendo em um lugar que faz mal à saúde, né? Enfim. E se a pessoa fica fora de casa o dia todo, pelo menos o tempo de dormir, que já é geralmente um terço do tempo, imagina em tempos normais, fora de pandemia, né, de quarentena,
A gente ainda fica um tempo significativo dentro de casa. Agora a gente está percebendo isso mais. Mas olha só, eu Mas, queria que você falasse, a gente está falando de produto, dessas questões, mas uma outra coisa que eu percebo que é muito importante e as pessoas não têm, porque não sabem que precisam ter, é a questão das ferramentas. A gente está falando de ah, produtos que é importante, e muita gente o que que faz? Usa as lojas de material de construção, o balconista da loja de material de construção, meio como o balconista de uma farmácia, né? O pessoal chega lá com dor de barriga. Então, preciso de um remédio para dor de barriga. Não vou lá no hospital, no é, médico, para saber o que eu vou precisar para dor de barriga. Então, acaba cuidando de forma genérica, né? É bem igual, bem paralelo mesmo, assim. O pessoal faz isso, né? Então, chega na loja de material de construção, eu tô com problema de infiltração. Então, dá ali o balconista, ali o conhecimento que ele tem de produtos, ele indica. Mas para é. aplicar produto, eu preciso sempre de uma ferramenta adequada. Então, em geral, para esses problemas básicos que aparecem no dia a dia, o que a pessoa precisa ter de ferramenta em casa? Eu acho que assim, além das ferramentas assim, né, na verdade, a gente precisa ter um conjunto de ferramentas básicas para qualquer coisa em Acho que casa, eu vou aquelas fazer um manias de negócio só disso, hein? ferramentas, Uma live só disso, de ferramenta. aquelas, aquelas ferramentas básicas de casa, martelo, pode parecer besteira, mas isso acaba que é muito importante. Uma espátula, um martelo, essas coisas, mas além disso, alguns produtos que são essenciais. E a gente prestar atenção no que a gente tem em casa. Vou dar um Uhum. exemplo que a gente sofre e que se você não tem, você passa a comprar essa semana, Tá. que é a resistência para o seu chuveiro, Não né? sei, vou Você, perguntar para o marido, que essa parte é pois comigo. é, você tem que ter pelo menos uma resistência sobressalente em casa do chuveiro. Com certeza eu não tenho. Duvido que Pois é, tenha. eu saber Duvido. que tem, eu não tem. Pois Peraí que eu vou é. perguntar. Ô, marido, a gente tem resistência de chuveiro sobressalente? Temos! Jura? Óbvio, Temos, tá? Ponto pro meu maridão. Obrigada, amor. Ele ficou todo com vergonha. porque Ó, ele nós pensa temos, em uma temos. manutenção. Pois é, porque se aquela resistência queimar, até você pensar em sair para comprar, às vezes você está no dia a dia e tal, É né? Quer complicado. ver? Lâmpada. Você tem uma lâmpada sobressalente para cada lâmpada que você tem na tua casa? Não, com certeza não. Para cada uma, não. Mas eu sei que tem. Lâmpada Você tem sobressalente. que ter? Até porque acabou de queimar aqui esses dias no daqui, eu sei que tem. Isso daí Pois é. é uma coisa. Mas as pessoas não pensam nisso, né? Não, acaba que você acaba e sofre com isso, porque, por exemplo, uma resistência do chuveiro que queima, É até banho você gelado. pensar que você já tomou um banho gelado, entendeu? Então, assim, Ou são banho de coisas. gato. Pois é, são coisas que você precisa de ter para manutenção, né? Que você saiba que é delicado. Agora, por exemplo, Aham, se você for pensar para um hospital, um prédio grande, o profissional engenheiro, né? A gente está falando também para engenheiros. claro. O engenheiro que trabalha com manutenção, ele tem que fazer um estoque de material para trabalhar, né? Na verdade com esses materiais que queimam ao longo do tempo, né? Que são necessários ao longo do tempo. Enfim, Importantíssimo. Então, todo mundo, hein, gente? Atentos. Quem não tem, procure ter em breve, bem em breve, né? aí Muito perceber bom. esses materiais assim, que a gente percebe, a gente tem no dia a dia, que a gente vai precisar no dia a dia, comprar com antecedência para que a Uhum. gente Se não tenha programar. problema. Até porque você comprando com antecedência, você consegue pesquisar preço, né? Você consegue, de repente, às vezes dá até para comprar Pesquisar pela preço. internet, que geralmente é mais barato. Semana que passou agora, essa semana, né? Na segunda-feira, eu recebi aqui na live o pessoal do Toca Obra, que é um como é que fala? Marketplace, que é chique, né? Tipo o Magazine Luiza, só que de material de construção. E é nível Brasil. Você entra lá no Olha, site, procura, entrega em casa. Ainda, como está começando,
não é em todos os lugares que eles atendem com muita rapidez. Mas em São Paulo, se eu não me engano, são 2 horas. De 2 a 4 horas o Nossa, pessoal recebe. Por exemplo, eu estou em Volta Redonda. Volta Redonda depende de ter os lojistas associados e a entrega também associada. Mas é um marketplace que está começando e eu tenho certeza que vai pegar isso, né? Então é uma opção. Eu até vou voltar a falar com eles mais coisas que eu achei muito interessante. Agora, a gente falou de ferramenta, a gente falou das coisas para ter em casa de emergência. Aí eu queria. Ai, que susto! O fio caiu aqui, eu achei que estava caindo tudo. Eu queria falar de profissionais, assim. A gente falou de engenheiro e pois é. arquiteto, mas tem aqueles profissionais mais específicos para cada serviço dentro de casa. Não adianta chamar um pedreiro que sabe assentar piso para corrigir um problema hidráulico, por exemplo. Tem coisas que o usuário o morador pode fazer mesmo. Aham. Agora, dependendo do problema, a gente precisa de evidenciar um profissional específico, como, por exemplo, eletricistas, engenheiros eletricistas, bombeiros hidráulicos, o próprio engenheiro, para fazer a manutenção corretamente. É. Se você, por exemplo, tiver problemas de trinca, Estava pensando nisso agora. fissuras e trincas, são problemas muito graves, que podem ser muito graves, né? É. Pode ser um problema somente da argamassa, mas pode ser um problema estrutural. Então, É. a manutenção, ela deve, às vezes, ser acompanhada por profissionais específicos, Específicos. né? Deixa eu fazer um adendo rapidamente aqui da questão da fissura e da trinca. Muita gente não sabe a diferença, né? Fissura, trinca e rachadura, né? Rachadura que é a grande vilã, que você tem que ficar de olho, é mais grossa. E quem tem essa dúvida, eu tô com uma rachadura, não sei se é rachadura, se é trinca, se é fissura, né? Também não precisa saber. Chama a Defesa Civil da sua cidade. É muito Perfeito, interessante perfeito. o trabalho que a Defesa Civil faz. Eu sou voluntária da Defesa Civil do Rio de Janeiro. E Aham. convido todo mundo que tenha vontade de conhecer esse trabalho, também de buscar. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser técnico, só precisa ter boa vontade para poder atuar em parceria com a Defesa Civil, e eles fornecem um monte de curso, um monte de coisa interessante. Eu fiz esse curso e em breve vou fazer uma reciclagem, adoro. E eles fazem isso, né? Eu tive uma amiga no Rio de Janeiro, na cidade aí do Rio, e que ela tá desesperada com uma trinca. Ela comprou um apartamento e viu a trinca, né? Na verdade era trinca, ela achou que era a parede estrutural, não era uma parede estrutural, e no caso era por conta da movimentação, porque o terreno se mexe, se move, e acontece isso mesmo, né? Acontece. Existem produtos que reparam trinca, porque é feio, mas rachadura, ela não pode ser reparada só com um repara-trinca. Ela precisa ser arrumada, aí sim, pelo técnico, pelo engenheiro, e aí o pessoal da Defesa Civil, eles não demoram para ir, tá? Óbvio que tem que entrar numa agenda, mas como é uma coisa séria, eles não demoram para ir. E aí você fica mais tranquilo. Se for coisa técnica, chama o engenheiro e eles falam isso. Então pode falar de novo, desculpa, te interrompi falando. Não, não, imagina, mas é isso mesmo. Se a fissura, se essa abertura ela aumentar com muita rapidez, você vai acompanhando, Marca com é a uma caneta. questão. Se aumentar com muita rapidez, você tem que ficar alerta, porque É, é a estrutura da sua casa. Você pode morar em costa, a movimentação de terra acontece, isso. principalmente a estrutura da sua casa pode vir a ser afetada. Com certeza, isso é muito importante. Então, é ficar atento mesmo. Tem a ideia de marcar com a caneta para você ver se ela está andando. É legal, de marcar a largura dela também. Agora, isso a gente está falando de marcar para você ver ao longo do tempo, se você não mora em área de risco. Porque se essa edificação for numa área de risco, por exemplo, tem a galera lá do Vidigal, que eu estou sempre trabalhando com eles, estou sempre junto lá. Lá no Vidigal, há 2 anos atrás, ano passado, no início do ano passado, em 2019, teve lá o quê?
um deslizamento de pedras, de terra, que movimentou todo o terreno. Então, obviamente, que detonou, destruiu um monte de casa que estava no caminho dessas pedras, mas as casas que estavam no entorno também sofreram. Por quê? Porque Também o terreno sofreram. se moveu, se mexeu. Foi um pequeno terremoto, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, essas casas, isso daí é o quê? Área de risco, até porque é um morro, É, encosta. Então, é um outro olhar. A Defesa Civil vai até... É uma das perguntas que eles fazem, né? Se é área de risco. Então, a Defesa Civil até vai com maior urgência. Então, fica ligado e preste atenção e busca ajuda, se for. E não, se for uma coisa muito séria, sai de casa, né? Olha só quanta coisa, né, de manutenção, Thiago. pois Eita, meu é, é Deus. super Ah, importante. travou. Voltou. Voltou, né? Aqui ficou um pouco mais lento, né? Deu uma Agora travadinha, melhorou. mas já voltou, voltou. Então, acho que a gente É, falou tudo, Thiago. Manutenção como forma de minimizar problemas, o que manter e o que se preocupar durante essa manutenção, a gente já falou disso. Quais problemas de manutenção ou falta dela que ocorrem com maior regularidade? Isso a gente não falou muito. Falamos da infiltração. Você tem mais alguma coisa para falar? eu acho que o mais importante é a infiltração mesmo. É, É né? se preocupar com limpeza de calha, Ah, limpeza de calha boa! porque cai, cai folhas secas e você não está acostumado a limpar. Tá. O ralinho ali, limpar ralos, é super importante. Ai, o ralo é um grande problema, né? É porque também entra bicho, tem muito problema de entupimento por causa de cabelo, Pimenta, né? Aqui em casa só eu de mulher tem problema de cabelo pra caramba, né? Imagina casa que tem mais de uma mulher. Então, ficar pois é, ligado pois nisso. é. E tem produtos hoje que tem uns ralos mais específicos que não deixam o cabelo descer para a tubulação, que é muito sério isso, tá? Não deixa bicho voltar, entrar dentro de casa. Aí a gente está falando de barata, rato, escorpião, tem locais que tem, né? Então, ficar atento a isso. Inclusive, essa semana, acho que essa semana, eu até divulguei novamente um vídeo que eu fiz no ano passado, que está lá no YouTube, que eu falo dos tipos de ralo Dos ralos, de mau cheiro no banheiro, né? de mau cheiro. Evitar mau cheiro no banheiro e na hora que você evita o mau cheiro, você acaba evitando o bicho também. Então, corre lá no YouTube, assiste e tem aqui aqui no meu canal. Quem não é ainda não, aqui no meu canal, aqui no meu Instagram, quem não é inscrito ainda lá no YouTube, corre lá. A gente tem um linkzinho aqui no Instagram para vocês irem, tá bom? Aproveitar, fazer É minha ótimo, propaganda, Isabel. Thiago. Tem que fazer a propaganda. Claro, claro. Vamos lá, deixa eu ver mais Claro, o na verdade, quê. uma coisa linka com a outra, né? Porque acaba que a gente fala. Eu falo muito dessa questão de manutenção e tem muita gente que me. Espera só um pouquinho. Tem muita gente que está me pedindo, inclusive, para fazer um curso disso, de pequenas manutenções, de pequenos consertos. É que a minha vida é bem corrida, você conhece, né? Mas eu vou ver se eu consigo parar aqui agora nas próximas semanas para ver se eu consigo fazer um mini curso disso para tirar essas dúvidas, que eu acho que é muito importante. De repente, vou até te chamar para você me dar uma moral, me dar uma ajuda nessa Claro, sequência, obrigado, tá? obrigado, obrigado. Então, O acho que a usuário gente falou é tudo, importante. não é? Falou tudo? É. Nós, moradores, nós temos que manter a nossa casa. Senão, a gente vai ver ela cada vez degradando cada vez mais. Nós vamos ter problemas sérios. E Para gente e para o vizinho. além da saúde nossa, do vizinho, da segurança nossa, do vizinho, também tem a questão financeira, né? Porque se você não cuida da manutenção da sua casa, na hora de vender, essa casa vai ter um valor no mercado. Como é que fala? Valor, O valor de valor de venda, venda. o Vai. valor mesmo, eu também não me recordo o termo Valor de correto, mas venda na lá, valor verdade, comercial, sei lá como é que fala. valor Vai comercial. diminuir. Ó, quem tá aqui é a Tati, da Engenharia Feminina, que é um outro canal também. Ela tem aqui no Instagram,
Ela é forte lá no YouTube, tem um monte de assunto legal. E ela é engenheira de obra. Ela faz obra, toca obra, frente de obra. Ela é sinistra nessa área aqui no Sim. Rio, tá? A engenharia feminina. Se você não conhece, depois Ah, é? vai lá conhecer. Ela tem esse perfil aqui no Instagram e tem o canal no YouTube, chama Tatiana. Ela é de São E eu Gonçalo. preciso então falar, ó, a Michele também entrou. A Michele é arquiteta, minha Michele amiga, Sugar. ela é Ai, muito bem-vinda. boa em obra. Ela é É mesmo. rigorosíssima com o pessoal de obra, E ela mas ela é atua no mais, Rio. ela atua em obras no Rio, ela tem uma empresa e Ah, bom saber. ela atua com obras de infraestrutura, mas comercial, específica de corporativo. Ah, que Muito interessante o bom. trabalho dela, que ela trabalha com Muito pessoal bom. corporativo, grandes empresas, para literalmente executar a obra. Ela é Ó, do pessoal de execução. Ô, Michele, então depois eu vou E falar aí com foi muita você, hein? coincidência. É, eu Ela vou querer. e ela é rigorosíssima, Isabela. Ela é muito Ah, rigorosa, bom assim, saber. com o projeto e a execução, né? Legal, legal. Por que que eu tô falando que é bom saber? Depois eu vou entrar em contato com você. Porque eu faço vídeos lá pro meu canal do YouTube. Ou aqui pro meu canal do YouTube, se você está assistindo essa live depois, porque eu vou colocar no canal. E aí eu não faço obra, não executo obra, não tenho tempo para isso, nem expertise para isso, porque tem que ter, né? Eu sou mais da área Tem? acadêmica, da outra. E eu preciso de gente que tenha. Então, se a Michelle Pois é. trabalha, né, então nessa época, depois que acabar esse negócio de quarentena, eu vou explorar suas amizades, Tiago, que agora eu também já peguei para mim. Aí eu vou pedir para de repente acompanhar algumas obras para poder mostrar para as pessoas. E a obra comercial é muito interessante porque tem umas coisas diferenciadas, né? Como, por exemplo, uma maior preocupação com a parte de isolamento acústico, né? E térmico também, né? E ao mesmo tempo que tem que ficar bonito, que tem que ficar apresentável, que tem, né? Eu vou conversar com ela, viu, Michele? Depois você me aguarde que eu vou te mandar um Isabela, direct. não, assim, é porque, na verdade, a gente está acostumado com a casa, nossa casa que é muito simples, mas a gente pode lidar com Aham. uma empresa que é água, esgoto, Oh, infra, dados. Sim, é um mundo, né, que a gente pode fazer. Então, o muita projeto, a coisa. obra fica potencializado. É literalmente Claro! muito delicado. E aí, vamos puxar aqui para o meu assunto. Ó, outra arquiteta que eu amo de coração, que é a Ana Paris. É uma arquiteta, essa é de São Paulo. Executa obras lindíssimas, belíssimas. E também já esteve aqui conversando comigo em live. Quero fazer outra, viu, Ana? Porque aquela eu não consegui salvar. A gente tem que fazer outra live para ficar salva. Que agora eu já aprendi. Se você quiser, eu te ensino. Que ela também está começando a mexer em live, essas coisas agora. Mas aí, eu bem esqueci do que eu estava falando. Eu sou sim. A gente já estava Ai, finalizando, meu porque a gente viu os tópicos, estava Deus. tudo certinho. Não, eu Mas ia falar um precisa negócio. Esqueci, gente, o que eu ia falar. execução de obra. Oi? Fala de novo. Execução de obra. Execução de Execução obra. de obra. Execução de obra. Porque essa parte de execução de obra é tão importante, obviamente, para a manutenção, que é o nosso tema de hoje, essa interferência da manutenção, porque ao mesmo tempo que a gente consegue facilitar a manutenção para o usuário dessa edificação, a gente está aumentando essa vida útil, a gente está agregando valor comercial a esse imóvel e a gente está ajudando na sustentabilidade, porque quando você aumenta a vida útil dessa edificação, você está evitando utilizar novos produtos e esses produtos precisam ser fabricados e para ser fabricados eles têm extração de matéria-prima, que é recurso muitas das vezes não renovável, né? A maioria das vezes. É, Então, é uma cadeia de coisas que estão interligadas e que a gente pode influenciar de forma positiva fazendo uma manutenção adequada. Então, isso é sustentabilidade de obra. E essa manutenção, ela começa até no canteiro. Eu tô doida para encontrar um profissional para falar comigo, que eu ainda não encontrei. Tem uma amiga que é top nisso, mas ela morre de vergonha, já falou que não vai fazer. Que é a organização de canteiro de obra, Thiago. canteiro de Porque obras. me dá nervoso. Às vezes eu vejo foto e mando assim, eu mando recado pro pessoal bem carinhoso, né? Bem ali né?
na elegância. Eu falo, esse cimento não podia estar no chão, gente. Eu vejo foto de Vai cimento no estragar antes de chão, usar. né? Pois é. E isso é questão de prova minha. Todo semestre, material de construção tem questão de cimento no chão. Eu invento, eu boto de um jeito, boto de outro, mas eu sempre coloco. Inclusive, já foi questão de ENAD. E aí, essa questão da organização do canteiro de obra, você consegue evitar o desperdício, você consegue comprar menos material, você consegue usar esse material de forma racional, né? E isso também Perfeito. é sustentabilidade, isso também está ligado à manutenção, né? Então é fantástico. A Michelle está falando que isso é primordial. Ó, é visível uma obra mais alinhada, uma obra organizada, né? E Aham, uma obra aham. desorganizada, né? Eu Ah, vejo muita coisa. os vídeos da Doma Arquitetura, a obra dela é um brinco, A né? Patrícia, O pessoal ela é trabalha muito top, bem. mas ela é zen. A Patrícia é light. Você precisa ver ela falando com os profissionais. É nesse tom, assim, sabe? Eu não sei como que consegue, porque eu já sou toda assim, né? E ela é toda zen. Eu não sei como você consegue, mas ela consegue. E ela é uma arquiteta, abrindo parênteses, que é uma pessoa que eu admiro, era fã e agora eu sou amiga, Aham. exatamente pelo jeito que ela lida com o profissional. Somos todos pessoas, a gente precisa executar, precisa fazer, precisa acontecer, mas ela é de uma elegância que eu super admiro. Eu acho isso fantástico. E todo mundo está trabalhando como consegue, né? Exatamente. Cada um dá aquilo que tem, né? A Michelle Pois está é, falando pois assim, é. olha, organizar pela logística da obra, execução de cima para baixo e do fundo para a entrada. Perfeito. E a Ana Parisi colocou, tão fácil organizar, por que os empreiteiros não conseguem? Então, a gente tem alguns que Não, conseguem, né? Eu, inclusive, Ana, vou conversar. É, organização é é pessoal. Se você pessoa. sabe que é fácil, tem É, gente que não é fácil organizar, tem não. gente que é totalmente desorganizado e transfere isso para o Para trabalho. tudo. E quando fala para tudo, e quando você fala em obra, se a pessoa não se preocupa com isso, a obra vira um verdadeiro monte de objetos fora É. do lugar. Inclusive, eu dou uma disciplina lá na UF, que chama-se Materiais de Construção Sustentável. Eu tenho uma aula que não tem nada a ver com material de construção sustentável e tem tudo a ver ao mesmo tempo, que chama, a aula é organização de obra e Pois de é. canteiro de obra. É primordial, primordial para a sustentabilidade como um todo da obra. Estou falando sustentabilidade dela se sustentar mesmo, de ser um ciclo fechado, né? Não é só ser verdinha, igual muita gente acha por aí que é a sustentabilidade, e não é, né? A Ana falou que acabei de postar um É, stories de um vídeo sobre isso. Então, pessoal, vai lá depois no Instagram da Ana para conferir. Não pode ser pessoal. Você falou é, que a pessoa traz essa impressão pessoal, né? Eu queria Eu dizer não entendi. que assim, cada pessoa tem um jeito, né? E assim, se, A eu gente adoro ser imprime o nosso organizado, jeito. adoro ser organizado, Eu gosto, mas mas não tem consigo. pessoas, pois é, tem pessoas que não conseguem. E assim, a gente tem que compreender que as pessoas às vezes não conseguem Não, ser. não, não Agora, dá, não é dele. Agora, na obra, é uma questão de qualidade, De é uma questão de profissionalismo, né? saúde, de profissionalismo É. e também é quase uma questão de segurança. Vamos Aham, supor que você está com um objeto ali, um prego, verdade. uma madeira com um prego, e vem outro e pisa e caindo e sofre um acidente. Pode ser uma questão de segurança, né? Com certeza. Sim, profissional no trabalho. Ana, a grande questão é que a organização em obra, em projeto, deixou de ser pessoal e para ser uma questão do trabalho, uma questão da obra. É Isso. importante a obra organizada porque assim vai ocorrer, vai andar da forma correta, né? Isso aí, é Então, os isso aí. bons profissionais são organizados mesmo, com Ah. certeza, né? Cara,
Thiago, eu amei. A gente já está chegando às 18 horas, mas é porque a gente começou um pouquinho depois, então a gente ainda tem uns minutinhos para se despedir. O Instagram deixa a gente ficar só 1 hora, depois a live cai. E a gente não quer isso, Ah, né? é? Não sabia. Não sabia? Aham. A Eu não gente tem sabia. exatos 60 minutos para fazer a live, porque senão ela cai. Olha, Aí a gente tem mas que depois entrar você pode sair e entrar de Você novo. pode sair e entrar de novo, Pode. mas aí na hora de salvar essa live, você não consegue salvar ela toda. É, e muita gente que cai depois acaba não voltando, a gente perde o fio da meada até sair, entrar, essas coisas todas, então a Mas gente acaba. 60 minutos é legal. Eu achei um tempo bom. A gente, em sala de aula, a gente tem de 40 a 50 minutos por aula, né? Então a gente consegue fazer meio que essa partição, né? Eu queria encerrar falando que eu gostei muito de te receber aqui, um amigo querido. Eu tenho recebido muitos amigos aqui, mas amigos até que são virtuais ou que eu conheci em função desse meu trabalho virtual. E você é um dos poucos que eu recebi aqui, que é meu amigo pessoal há muitos anos, amigo de verdade, de pegar, né? A gente já passou por vários momentos e isso para mim é um grande diferencial. Te admiro muito como profissional, Obrigado, como estudante também, que você está fazendo seu doutorado. Como é que tá? Acaba esse ano ou ano que vem? Tá agitadíssimo. Tá agitado, né? Thiago faz doutorado lá no UFRJ, na COP, também nessa área de ambientes edificados. Qual que é o tema da sua tese? Na verdade, é materiais sustentáveis. Aí, gente, você já está convidado para ir dar uma aula lá na UF. Vamos embora. Olha só, a gente tem que melhorar o material com terra. A gente tem que construir mais com terra. Tá, vamos colocar. Vou te colocar em contato com o pessoal lá de Palmas, que eu tenho lá do tijolo. Vou te colocar em contato também bom. com a Ju do Sustenta Aqui também, que ela super curte. Não, a do Sustentar que já é parceira há muito tempo. Eu adoro eles. Você me falou que gosta deles. A grande questão, Isabela, é evidenciar também o seu trabalho, porque a gente fazia um trabalho muito por trás da rede, né? A gente fazia um trabalho muito grande por trás das redes sociais e agora a gente consegue, com ela, mostrar e trazer para as redes sociais um conteúdo sólido, um conteúdo técnico, um conteúdo claro para grande parte da comunidade. Isso é muito importante. Parabéns também. Obrigada, querida. O Ecoconstrutor, o nome já está bem interessante, não sei se eu já te conheço, está falando aqui TSE, que é o tijolo de solo e cimento, provavelmente, né? Então é isso, a gente está se despedindo. Se você não acompanhou a live, ela fica salva por 24 horas aqui no meu perfil do Instagram. Então, quem está seguindo o Thiago no perfil dele, precisa me seguir. Aí você já vai lá no feed, já curte aquelas coisas tudo que você já sabe. E aí você consegue assistir a live toda. Na semana que vem, essa live também tá entrando lá no YouTube, tá? Que eu vou conseguir salvar. E aí o Instagram tá me avisando. É só clicar aqui no íconezinho do nosso nome, né? E acaba conhecendo. Isso. Então, o perfil do Thiago é o ambiente edificado. Eu ia falar construído. Ambiente edificado. E o meu perfil é Isa com Z, Isa Valadão Isa. Guto Ferreira, eu acho que é meu primo esse, né? Um beijo grandão. Chegou agora, perdeu o papo. Corre, depois assiste tudo que eu já vou salvar, tá bom? Um beijo grande, obrigado. Beijo, gente. Tchau. O HP também. HP é um profissional de excelente qualidade do Rio de Janeiro. Então, a Michele, que é arquiteta, fica de olho no perfil do HP também, que ele é um cara bacana. Depois, se precisar, coloco vocês em contato. Thiago, beijo, gente. Obrigada. Beijo, Guto. Beijo. Tchau, HP. Obrigada, gente. Obrigado.